a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez nós estamos aqui com o Dr. Edilson Neto, ele é presidente da Comissão de Direito Processual Penal da OAB Amazonas. Hoje ele veio falar aqui sobre um tema importantíssimo, trazer aí as atualizações do direito penal, principalmente sobre prisão preventiva e os seus critérios de aplicação. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Débora. Me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui com Vossa Excelência. Olha só, vamos começar então, doutor. O senhor que é dessa área, eu confesso que eu estudo ali o direito penal para concurso público, mas não tenho aí essa experiência, essa atuação. Então eu queria que o senhor primeiramente falasse um pouquinho da comissão. O senhor está à frente, ainda estamos iniciando o ano, estamos aí com vários projetos com certeza, e quem tiver interesse por essa área pode participar, né, doutor? Pode sim, a Comissão de Processo Penal ela sempre está de portas abertas a toda a comunidade jurídica, a nossa classe da advocacia aqui no Amazonas, e a nossa principal atuação ela é em prol dos direitos fundamentais relativos ao processo penal e também para a propagação do conhecimento na esfera do direito processual penal, até porque a advocacia criminal ela é a ponta de lança da advocacia. Então, nós estamos à frente de muitas situações delicadas e a Comissão de Processo Penal da nossa seccional, ela tenta, da melhor forma possível, defender essas causas que dizem respeito à nossa advocacia criminal e também contribuir com a nossa comunidade jurídica, como, por exemplo, por intermédio das competições de júri simulado, que nós organizamos ano passado, e na defesa de diversas pautas, como, por exemplo, do balcão virtual, do júri dativo, ser contra a utilização do delegado virtual e diversas outras. Então, pronto, já temos aí o recado para quem quiser participar conosco desta comissão. E, doutor, primeiramente, a gente sabe que o direito penal é uma matéria muito ampla, então a gente acabou delimitando, né, com essa questão da prisão preventiva. Eu queria que o senhor me explicasse de forma didática mesmo, apesar de que temos um público de advogados, temos também um cidadão que muitas vezes é pego numa situação, né, de ter um familiar preso, um ente querido. Então, a gente sabe que tem aí os recursos cabíveis nessas circunstâncias. Então, vamos falar primeiramente da prisão preventiva e os recursos cabíveis nessas circunstâncias, né? Exatamente. A prisão preventiva ela é um instituto no nosso ordenamento jurídico que ela serve de maneira bem simples para manter uma pessoa presa enquanto a investigação, o processo ou, de um modo geral, a persecução penal, ela prossegue. A questão é que no nosso ordenamento jurídico, a prisão ela não é a regra, doutora Débora. Ela é a exceção ou deveria ser a exceção. Porque o que nós percebemos no nosso sistema carcerário brasileiro é uma coisa que, inclusive, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou que no Brasil existe um estado de coisas inconstitucionais. De forma simples, isso significa que existe algo de muito errado no nosso país que precisa ser corrigido. E o que é isso relacionado à prisão preventiva? É justamente o nosso sistema carcerário. Por quê? Porque quando nós analisamos o nosso sistema carcerário, nós vemos que a maioria das pessoas que estão presas são pessoas negras, pobres e provisoriamente presas, ou seja, em prisão preventiva. Não são pessoas condenadas de maneira definitiva. E afeta principalmente uma classe específica da nossa sociedade, que são os mais vulneráveis. Não estou dizendo que uma pessoa não deve ser responsabilizada pelo que ela fez, mas estou dizendo que os instrumentos jurídicos devem ser utilizados com sabedoria e responsabilidade por quem emite essas decisões. E o STF, diante desse cenário, declarou que o nosso sistema prisional precisa ser corrigido imediatamente em relação a isso. E a prisão preventiva, ela serve para resguardar, ou seja, você mantém uma pessoa presa provisoriamente para que o processo tenha prosseguimento e não haja nenhum problema relacionado à vítima, a testemunhas, à produção de provas e até mesmo em prol da ordem social. E a gente sabe que tem requisitos claros que devem ser observados antes de decretar uma preventiva. Um deles é verificar se está gerando o mesmo perigo à sociedade, que o senhor mencionasse esses requisitos, que devem ser observados. Essa pergunta é muito importante porque a prisão preventiva, como a maioria dos institutos do nosso país, juridicamente falando, tem requisitos. E os requisitos dela são perigo em estado de liberdade, ou seja, você ter certeza
certeza e não dúvida, é muito importante fazer essa diferenciação, que a pessoa em liberdade, ela oferece um risco concreto à sociedade. Esse é o primeiro requisito, que em latim nós chamamos de periculum libertatis. O segundo requisito é o fumus commissi delicti, ou seja, indícios concretos de autoria e materialidade do fato. Se você tem elementos verdadeiros, elementos suficientes de que o fato aconteceu e que a pessoa é a autora, você tem mais um requisito para ela ser mantida presa. Mas não basta esses dois, periculum libertatis, fumus commissi delicti, né, que é a demonstração de que o fato aconteceu com a devida autoria. Você também precisa de outros, como risco à ordem social, conveniência da instrução criminal, necessidade de proteção à ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal. Esses 4 que eu citei são requisitos alternativos. Ou seja, qualquer um deles pode estar presente junto dos outros 2 que são obrigatórios. Então, quando você tem tudo isso presente, você tem elementos para manter uma pessoa presa preventivamente de maneira correta, de maneira lígima. Mas, de acordo com o STF, não é exatamente isso que vivenciamos por conta desse estado de coisas inconstitucional. Sim. Quando observado, doutor, essa prisão ilegal, o que pode ser feito, né? O familiar chega com o senhor, olha, eu acredito que o meu ente querido ali foi preso de forma ilegal. O que pode ser feito? Quando você verifica que você está diante de uma prisão preventiva decretada de maneira ilegal, você entra com um pedido de revogação de prisão preventiva. É a primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque se você, diante de uma prisão ilegal, não pede em primeiro grau, ou seja, para o juiz, para o magistrado de piso, revogar, e você já entra automaticamente com habeas corpus, que nós vamos falar mais à frente, vai haver uma supressão de instância. Ou seja, você pede para o desembargador sem antes ter pedido para o juiz analisar antes, e o resultado disso é que seu pedido não é nem conhecido e perde-se tempo e a pessoa permanece mais tempo presa. E essa também é a importância de buscar um especialista, né, doutor? Não, assim, a gente sabe que o universo da advocacia está aí para todos aprenderem, atuarem, mas você buscar um profissional que sabe de toda essa dinâmica, de saber realmente qual o recurso cabível, né, como o senhor mencionou. A revogação, quando vê o advogado entra com outro tipo de pedido, o ente querido já está ali preso há mais de uma semana, ainda cometer esse tipo de erro é muito cruel, principalmente no sistema carcerário que a gente se encontra hoje, né? Exatamente. A verdade é que nós temos um sistema carcerário superlotado. Nós temos um sistema carcerário superlotado, principalmente no estado do Amazonas. São casos assim evidentes de celas que a superlotação ultrapassa 10 pessoas, 20 pessoas, não tem lugar para, na linguagem de Zaffaroni, que é um dos maiores doutrinadores do nosso país, haver esse depósito de corpos, essa separação de indivíduos indesejados para a sociedade. Então, você primeiro entra com o pedido de revogação de prisão e depois disso, havendo uma eventual negativa, você entra com um habeas corpus no nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado. E quando você fala que é necessário procurar um especialista, isso é muito verdade. Porque se você está diante de uma causa criminal que lida com a vida, que lida com a liberdade, que são os nossos 2 direitos fundamentais mais importantes, você não pode tratar isso como se fosse uma causa trabalhista, uma causa civil. É como na medicina, você tem médicos especializados na pediatria, na cardiologia, na neurologia, na dermatologia. Você não tem um problema de coração e vai procurar um dermatologista. Mesma coisa na advocacia, apesar de muitas pessoas acharem que não, né, Débora? Se você tem um problema criminal, você tem que procurar um criminalista e fazer o melhor trabalho possível enquanto advogado. Correndo o risco aí de nulidades, né? Principalmente o senhor que atua na parte do nosso representante no processo penal, a gente sabe que tem muitos erros aí que estão sujeitos a essas nulidades. Hoje mesmo eu estava ocorrendo a audiência daquele caso dos influenciadores que estavam ali fazendo vídeos, né, com menores. E ficou uma discussão entre o magistrado e o promotor em virtude das perguntas estarem sendo feitas primeiramente pelo magistrado. Aí ficou aquela discussão de que se caberia ou não a atuação do CPP ou se realmente prevalecia de forma subsidiária a legislação do menor. Então, até isso a gente observa no meio de um caso tão importante
o quanto é necessário ter o conhecimento, né, doutor, daquela dinâmica ali do processo penal. É verdade, doutora Débora, é verdade, porque o artigo 212 do nosso Código de Processo Penal ele é muito claro. Ele é muito claro. As partes começam perguntando, o magistrado faz perguntas complementares, perguntas para esclarecer eventuais dúvidas, porque no nosso ordenamento jurídico vigora o sistema acusatório. O sistema acusatório, ele define a função de acusador, Ministério Público, que também pode pedir a absolvição, mas Ministério Público, de defesa por parte da advocacia privada ou da defensoria pública e do magistrado, que é quem vai julgar, mas ele não acusa nem defende, então ele não pode assumir protagonismo, que no meu entendimento foi o que acabou acontecendo no caso dessa audiência que você salientou, e o promotor de justiça ali, quando ele se posiciona que o Código de Processo Penal tem que ser seguido e o juiz só pode fazer perguntas complementares, para mim, e de acordo com o Código de Processo Penal também, obviamente, ele está completamente certo. Então foi um posicionamento totalmente acertado, e o advogado criminalista, ele tem que ser perspicaz e ter o conhecimento, porque diante de uma situação como essa, ele consegue registrar em ata uma nulidade para que, caso seja necessário, ele consiga levar isso para o Tribunal de Justiça do Estado ou para os tribunais superiores e conseguir a anulação de um processo que violou direitos e garantias fundamentais. É porque a forma que ele falava, parecia até que ele era um promotor de justiça, né? Foi assim, uma situação totalmente atípica e o promotor, de forma bem correta, colocou e ele ainda justificou, não, mas na legislação do menor é de forma subsidiária. Aí levou a um questionamento, mas pelo que eu já vi, o entendimento majoritário é que vai prevalecer o Código de Processo Penal, né? Com certeza. Com certeza, o promotor de justiça ele foi muito lúcido e coerente, porque isso é o que estabelece a lei, é o entendimento dos tribunais superiores e, portanto, é o que deve ser seguido. Perfeito. E, doutor, em relação aos institutos, né? Nós sabemos aí que temos institutos que amenizam a pena em casos de prisão preventiva, um deles a detração, que é o abatimento de pena, que foi utilizado no caso do goleiro Bruno. E muitas vezes, assim, a gente sabe que porque ele quase não ficou preso, mas o direito penal está aí para ser aplicado, todos os institutos, então também eu queria que o senhor mencionasse a respeito disso, quando que é cabível, se foi realmente legal, se pode ser utilizado esse tipo de recurso e de forma de amenizar ali a pena, né? Entendo. É uma pergunta muito pertinente, porque o tempo que uma pessoa permanece presa preventivamente, se sobrevier a uma condenação com o trânsito em julgado, esse tempo vai ser abatido. Então, se a pessoa, claro que no cenário que não haja necessidade da prisão preventiva dela, que é mais comum do que parece, mais comum do que aparece. Mas se ela ficou presa desnecessariamente durante todo o tempo do processo e no final sobrevém uma condenação transitada e julgada, não adianta pensar que não vai ser abatido, porque vai ser abatido. É tempo de segregação cautelar, portanto, é tempo que vai ser abatido, que foi o que aconteceu no caso do goleiro Bruno. Inclusive, aproveitando o ensejo, a nossa legislação processual penal, mais especificamente em relação à execução penal no nosso país, ela tem tomado uma proporção menos garantista e mais punitivista no sentido de endurecer o cumprimento de pena. Então, até nesse sentido, nós estamos caminhando no aspecto legal para que a pena seja cumprida de maneira mais rigorosa e os requisitos de progressão, porque você pode começar no fechado, ir para o semiaberto e para o aberto. Eles estão se tornando mais rigorosos à medida que o tempo passa. E se faz muito necessário, né, doutor? A gente observa aí os casos de feminicídio, por exemplo, cresceram em 300% no Brasil. E aí as pessoas, né, as pessoas que cometem esse tipo, os homens que cometem esse tipo de crime, eles banalizam a lei. Eles acreditam, eu vou fazer isso, não vai dar em nada. Então a gente precisa realmente dessas alterações. Queria que o senhor mencionasse a respeito disso também. Exatamente, porque o nosso país, o Brasil, e aqui levando em consideração os aspectos socioculturais e históricos, ele perpassa por uma situação estrutural de opressão em relação à mulher. E quando nós paramos para analisar casos afora, nós vemos isso com muita nitidez, como por exemplo daquela moça que foi agredida com 60 socos num elevador.
aquilo ali é muito grave e é um reflexo do sistema estrutural que nós temos de opressão em relação à mulher que, de acordo com a nossa legislação e também de acordo com os nossos tribunais superiores, merece uma maior proteção porque ela está em estado de vulnerabilidade frente a esse cenário que a senhora relatou e também condiz com o que nós vivenciamos. Então não tem como isso ser ignorado. Não tem como ser ignorado. Eu, particularmente, entendo que a lei ela deve ser rigorosa, mas ao mesmo tempo que ela é rigorosa, ela deve ser muito justa, porque você não pode correr o risco de condenar um inocente. Por isso que ele deve ter todos os direitos e garantias fundamentais resguardados, para que chegue ao final com a certeza absoluta haja uma eventual condenação ou, persistindo a dúvida, consiga-se o resultado justo que é a absolvição. Então, a palavra-chave é justiça. Seja a favor da vítima, que não pode ser negligenciada. A vítima não pode ser esquecida no processo penal. E o Rogério Sanches, que é um promotor de justiça, ele fala isso muito bem no livro dele sobre criminologia e direito das vítimas, que ela não pode ser negligenciada, a vulnerabilidade da vítima, ao mesmo tempo que a necessidade de se resguardar sempre os direitos e garantias fundamentais do acusado também não pode. Porque a gente observa às vezes também, mas está defendendo aquele bandido. É previsão constitucional, todos têm direito à ampla defesa, né, doutor? Com Independente certeza. do caso, seja o mais grotesco possível que a gente observa na sociedade. A gente sabe que ele vai precisar de uma defesa e o advogado está ali para amenizar dentro do possível, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E, doutor, eu queria que o senhor mencionasse os casos de mudanças legislativas, alterações em relação à prisão preventiva. Teve casos recentes que o senhor pudesse mencionar também? Essa pergunta, ela vai de encontro exatamente a uma inovação legislativa que nós tivemos, doutora Débora. Porque o que acontece? O nosso Congresso, ele formulou um projeto de lei para endurecer os requisitos para a prisão preventiva, ou seja, favorecer que ela possa ser decretada. Em suma. Só que o acontece, e isso é uma crítica construtiva que eu faço em relação a esse projeto de lei que o Congresso formulou, é que dentre esses requisitos, há um que diz quase que exatamente assim: se a pessoa responder a um processo criminal ou a um inquérito policial, é recomendado que ela seja mantida presa preventivamente. Só que para mim isso é no mínimo inconstitucional. Por quê? Porque vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência. Você não será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, como que eu posso ser considerado inocente diante da situação que a Constituição me resguarda e essa mesma situação servir para minha prisão preventiva ser mantida? Não faz o menor sentido, eu vejo uma clara inconstitucionalidade e para mim é questão de tempo de uma vez esse dispositivo ser aprovado, do Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade desse aspecto específico desse projeto de lei. Perfeito. E a prisão preventiva em casos de violência doméstica, doutor? Existe? O senhor acredita que realmente se faz bem necessário? Alcança esses requisitos? Como é que faz para ser realmente alcançado? Existem muitos casos assim agora? Como é que tem sido nesse quesito? Existe. Como a gente conversou anteriormente, o sistema principalmente da Maria da Penha, ele é feito para proteger a mulher. Mas, obviamente, vai ser feito para proteger a mulher porque ele existe para isso, diante dessa situação estrutural que nós temos de opressão ao sexo feminino ao longo de anos e anos e anos de história do Brasil. E é positivo que exista a proteção à mulher e ela deve existir todas as classes mais vulneráveis do nosso país. Crianças, idosos, negros, pobres, as mulheres, as pessoas que precisam do amparo maior do Estado porque deve-se valer o princípio da isonomia, a verdadeira justiça, no caso, devem ser resguardados pelo nosso ordenamento jurídico. O que nós não podemos compactuar e aceitar em hipótese alguma é que o sistema seja utilizado para prejudicar inocentes. Porque às vezes também já tivemos casos de mulheres realmente se utilizarem, não é a maioria dos casos, com Deus o livre, com certeza, mas de mulheres também se aproveitarem da Lei Maria da Penha para depois estar ali chantageando o parceiro, para estar buscando ali algum tipo de situação, né, doutor? Eu já vi isso acontecer na prática.
já defendi tanto a mulher vítima da violência doméstica, e defendo até hoje. Inclusive, fazer um pequeno parêntese. A maioria dos casos que chegam ao escritório de advocacia criminal são do Tribunal do Júri, que é onde nós mais atuamos, o júri popular. Mas, em segundo lugar, são como assistentes de acusação pelo lado de vítimas, mulheres, de violência contra a mulher. Então, ficaria nesse patamar. Mas, salientado isso, já atuei como advogado do réu. Atuo até hoje. E, num caso específico, houve isso, do sistema ser utilizado para prejudicar um inocente. Por quê? Porque ele tinha uma medida protetiva dela contra ele vigorando, ele sempre respeitou, mas em determinado dia, por decisão judicial, era o dia dele de deixar a criança na escola. Então, de manhã, naquele dia, ele tinha que deixar a criança na escola. E ela sabia disso, porque era uma decisão judicial de conhecimento de ambos. Mas mesmo assim, ela fez questão de, naquele exato dia, naquela exata manhã que ela sabia que ele estaria lá com a criança, se aproximar dele. Ou seja, a gente sabe que dessa forma não tinha como aplicar aí esse tipo de sanção para ele, em virtude de ela ter o conhecimento do horário, do dia. Então a defesa iria se prevalecer disso, né, doutor? Exatamente nesse sentido, de que não teria como ele ser responsabilizado pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, que é crime. Acontece que, nesse mesmo dia, ela foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência, isso chegou no Poder Judiciário, e a prisão preventiva dele foi decretada. Nossa. Só tinha a palavra dela. Ele nunca respondeu a um outro processo de descumprimento de medida cautelar. Ele é réu primário, pessoa com residência fixa, enfim, é uma pessoa comum. Mas bastou-se a palavra dela para que ele fosse preso preventivamente, e lá se vai 2 semanas para tentar soltar. Graças a Deus ele foi solto, conseguimos o resultado ainda em primeiro grau, mas foi todo um trabalho. Então, assim, tem que ser tomado muito cuidado para o sistema não ser utilizado de maneira injusta e você sempre se resguardar com um devido acompanhamento profissional para que você não seja prejudicado e tenha que passar pelo constrangimento de ser inocente e ser preso sem que você tenha praticado um crime. Sim, eu me recordo agora de um outro caso que foi de uma misa aqui do Amazonas, que ela namorava um rapaz de São Paulo, e aí ela o acusou, fez vídeos, acho que o senhor chegou a acompanhar, que ela acabou esfaqueando o rapaz. Na época, nós mulheres, assim, eu logo tomei dores pela moça como mulher. Meu Deus, ninguém merece ser agredida. Ela mostrou o rosto todo agredido. Só que, como advogada, as pessoas, os colegas meio que me criticaram. Nossa, você nem sabe o que aconteceu. Vai que foi uma luta corporal. Ela que tentou matá-lo primeiro. Então, assim, até isso, né, doutor? Às vezes a gente vai ali tomar um partido de uma situação, mas como o senhor mencionou, enquanto não se apura os fatos do que aconteceu, é melhor não emitirmos nem opinião. Nós que somos operadores de direito, comunicólogos, é bom se ater primeiramente a serem apurados todos os fatos daquela situação, né? É sempre o melhor caminho, principalmente para nós que somos operadores do direito, doutora Débora, e também as pessoas que trabalham com a comunicação, que também é o seu caso, que é jornalista e advogado. Então, nós não podemos cair num erro de comentar casos, ou até casos de colegas, sem termos todos os elementos, porque uma coisa é eu falar de um caso que eu vivenciei, que eu atuei, como esse agora, que eu conheço o processo, é diferente. Teve acesso aos autos, todas as provas, do que alguém que só viu um vídeo de uma moça falando que se defendeu, é complicado. Nós temos que tomar cuidado com os comentários que nós fazemos para não induzir a opinião pública ou até mesmo comprometer a nossa atuação nesse sentido. Porque eu imagino assim, né? As pessoas observam aquele comentário e já pegam como verdade absoluta. Esse rapaz chega aqui no aeroporto de Manaus, reconhecem ele e alguém queira, sei lá, a própria população agredi-lo, como já chegaram a matar pessoas, né? No caso de agressões assim, por acharem que ele foi o acusado daquele crime, né? Antes mesmo de terem tido a sentença condenatória e a apuração dos fatos aí, né? Isso, inclusive, me lembra uma história que eu sempre faço questão de contar em júris, porque foi aqui do Amazonas e nunca pode ser esquecida, que é o caso do Eberson. O Eberson, ele era um rapaz comum, trabalhava honestamente, e em determinado dia ele chegou na casa dele e foi preso pela polícia. Por quê? Porque supostamente a vizinha teria dito que ele teria entrado na casa dela e a estuprado.
Resultado, ele ficou preso preventivamente até o final do processo de primeiro grau. E durante esse tempo que ele ficou preso na cadeia, ele foi simplesmente estuprado por mais de 30 homens e contraiu HIV. A vida dele foi destruída, Débora, por conta disso. Só que o que acontece? Chegou na audiência de instrução e julgamento e a moça disse que na realidade não tinha sido ele. Ela disse que não tinha sido ele, que tinha sido outra pessoa que ela havia se confundido ou induzido alguma coisa. Mas ela disse que não tinha sido ele. Meu Deus. E não lembro ao certo quanto tempo o processo durou. Acho que foi 2 anos e meio. Mas independente disso, o estrago já estava feito na vida do Eberson. Então esse é o peso de se acusar um inocente. O preço da justiça, quando você acusa e condena um inocente, é muito alto. E é uma coisa que meu avô me falava sempre. Meu avô foi promotor de justiça e procurador de justiça. Então ele sempre me dizia que o preço da justiça nunca vai poder ser condenar um inocente, justamente por casos como esse. E o Brasil também lidera as ações de revisão criminal, né, doutor? A gente observa que, então, os erros estão aí prevalecendo, as vidas sendo prejudicadas. Eu lembro de uma série do Fantástico justamente sobre isso, sobre esse levantamento dessas decisões do Poder Judiciário, principalmente em relação a esses crimes, muitos inocentes. E as pessoas são muito simples, às vezes não têm nem acesso a um advogado, de poder pagar um especialista, fica à mercê, né, da Defensoria Pública, que é o que temos aí o que oferecer nesse sentido, né? Eu entendo. Assim, a população que mais sofre, né, mano, é a população mais vulnerável, que são as pessoas mais pobres, que nem sempre tem o amparo jurídico, o amparo estatal necessário para ter os seus direitos e garantias fundamentais devidamente respeitados. Isso se reflete no nosso sistema carcerário. Infelizmente, se reflete no nosso sistema carcerário, que deveria ser um lugar que você separa a pessoa da sociedade, mas ao mesmo tempo você a prepara para ela ser reintegrada. E não é isso que acontece. Você vê a pessoa indo para o sistema carcerário e por vezes saindo de lá pior. Por quê? Porque não existe essa ressocialização. Tem que haver o aspecto punitivo, sim, punir pelo que se fez, mas também transformá-la para que ela saia de lá e não cometa mais crime nenhum. E com esse superlotamento aí, né, doutor, acaba misturando tudo ali. Eu só acredito, às vezes eu vi alguns comentários de especialistas que no Brasil o ideal era separar por crimes. Ah, não, aqui ele foi preso por não ter pago pensão, né? Uma causa civil. Aqui foi por estupro, porque acaba ali misturando tudo e o cidadão, naquele meio ali, não tem caráter de ressocializar em hipótese alguma, né? Eu acredito que o ser humano está colocado ali no pior grau de vivência, né? Vamos dizer assim, né, doutor? Exatamente, porque quem devolve esse tempo? Quem devolve uma semana, 1 ano, 10 anos de alguém que foi preso injustamente? Nada vai reparar o tempo perdido. São sonhos que são estragados, são vidas que são destruídas, porque tanto pelo lado da vítima quanto pelo lado do réu, nunca são apenas eles que sofrem. Tem a família, a sociedade perde. Quando se chega no tribunal do júri, isso é uma coisa que o Dr. Maurílio Filho fala nos julgamentos, a sociedade já perdeu, porque uma vida foi ceifada e uma liberdade está sendo perdida. Então todos nós perdemos, não existem vencedores quando se trata disso. Por isso que os direitos têm que ser resguardados com o devido acompanhamento jurídico. Infelizmente, nem sempre isso é possível para aqueles que mais precisam, que são as pessoas mais vulneráveis. Nesse sentido, eu queria até que o senhor mencionasse, né, o cidadão que está aí nos acompanhando, não tem acesso a um advogado criminalista, o que ele pode fazer, doutor? Quais são os meios cabíveis para quem não tem acesso, não tem condições de pagar um advogado? Se você não tem condições de pagar um advogado criminalista, você pode procurar a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela é uma instituição fundamental na nossa sociedade, porque ela existe justamente para isso, para resguardar os direitos das pessoas que não têm condição de arcar financeiramente com isso. Então, ela existe para isso, para atender a população mais carente, a população mais vulnerável. Existem alguns advogados, alguns causídicos que realizam causas pro bono. Inclusive, nós no escritório fazemos isso em casos de júri, já fizemos isso e fazemos isso. Em casos de violência contra a mulher, fizemos isso também.
Ou seja, tem essas duas alternativas. Você pode procurar a defensoria ou pode tentar um advogado criminalista que faça uma causa pro bono. E vejam bem, um advogado criminalista que faça causa pro bono, porque se você acaba aceitando, mas seja uma pessoa que não atue diretamente com o penal, não seja um especialista da área penal, você pode acabar pagando muito mais caro do que quem de fato pagou para ter um serviço de qualidade. Isso é verdade. E ainda falando de prisão preventiva, doutor, quais são os prazos em relação a ser decretada uma prisão preventiva? O advogado pode observar isso, a questão para declarar uma nulidade se não foi feita no prazo legal? Quais são as observações em relação a prazos? Nós temos prazos no nosso Código de Processo Penal para prisão preventiva e também para, ou melhor dizendo, para prisão temporária e, em tese, deveríamos ter para prisão preventiva. Só que o que acontece? O entendimento dos tribunais superiores é que o prazo para prisão preventiva ele não pode ser muito rígido. Você tem que levar em consideração a complexidade do caso, a periculosidade do agente, o caso concreto em si. Para ser averiguado se houve um excesso de prazo, ou seja, para ser averiguado se a pessoa já passou muito tempo presa, você tem que fazer uma análise de cada caso para delimitar isso em relação à prisão preventiva. Principalmente quando essa pessoa ela é um risco, né, à sociedade. No caso de um estuprador, ele ainda não foi condenado, já tem ali todas as provas de que ele realmente é o autor daquilo. Deixar um estuprador de crianças, né, assim, de mulheres, acerca de ainda de um julgamento é perigosíssimo por um magistrado decidir dessa forma, né, doutor? E eles levam isso em consideração. A verdade é que cada caso realmente é um caso. É um caso. Porque envolve situações concretas diferentes e pessoas diferentes. Então, o magistrado ele só pesa isso, junto do parecer do Ministério Público e sempre da atuação defensiva forte, perspicaz, com conhecimento, para que nenhuma ilegalidade seja cometida e a liberdade restaurada o quanto antes. Certo. E quanto às nulidades em casos de prisões preventivas, quais são as mais comuns que a gente tem observado, doutor? Isso é uma matéria que é muito discutida no Superior Tribunal de Justiça, porque ao longo do tempo, ao longo da história da nossa sociedade brasileira com o direito, por vezes utilizava-se um argumento de que uma pessoa deveria ser presa em flagrante por fundadas razões. Mas o que são fundadas razões? Fundadas razões é um elemento concreto de que a pessoa está praticando crime. Só que, por vezes, o indivíduo simplesmente estava passando pela rua e era visto pela viatura e consideraram que ele teve um comportamento estranho. Então, a polícia ia lá, abordava e dizia que isso era uma suspeita de, por exemplo, tráfico de drogas e levavam ele para a audiência de custódia, averiguavam os elementos de perigo em liberdade e fumus comissi delicti, que é a prática do delito em si. E essa pessoa, ela era mantida presa, mas ela não tinha dado um elemento, ela não tinha agido de uma forma que fosse justificada essa abordagem policial. Era simplesmente porque ela parecia estranha, ela destoava do que é considerado normal para a sociedade, bem entre aspas, isso que eu estou falando, e acabava que amargurava ao longo de muito tempo presa. Entendi. Mas isso é discutido no Superior Tribunal de Justiça para que se torne mais rigoroso o critério para uma pessoa ser presa em flagrante, de modo a evitar uma prisão preventiva desnecessária. Porque deixando assim de forma tão abstrata, dá essa margem para essas prisões ilegais, né, doutor? Né? Ah, estou passando aqui, já vou considerar a Débora suspeita de tráfico. Como assim, né? Então tem que ter realmente assegurar ali requisitos bem específicos, né, doutor? Exatamente, porque uma vez que isso não é respeitado, você chega em fase recursal e você consegue anular. Por quê? Porque lá atrás você pode ter obtido todas as provas, todos os depoimentos, tudo que fosse necessário para uma condenação, mas você violou uma garantia fundamental, que é a presunção de inocência. Então, o advogado perspicaz nota isso, consigna a nulidade, argue isso perante o Tribunal Superior e consegue que o processo seja anulado por essa violação. Perfeito. Nós chegamos na parte do nosso bate-papo aqui,
falando tudo sobre a prisão preventiva, mas agora vamos falar sobre os projetos aí da sua comissão. A galera que a gente sabe que tem muitos estudantes que sonham em atuar aí na área do direito penal. Tem aí previsto os júris simulados, doutor? O que vai ter aí esse ano na OAB oferecendo por meio da sua comissão? Eu agradeço a pergunta, doutora Débora, porque da parte da nossa comissão, em relação às causas que nós defendemos, nós vamos continuar mantendo a nossa postura aguerrida, nossa postura firme, como o advogado criminalista deve ser. Até porque, como diria Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão para covardes. Então, isso é uma filosofia que a nossa comissão ela segue à risca. Defender de maneira aguerrida, sempre com o devido respeito às causas que envolvem a nossa classe. Em relação aos nossos projetos, nós estamos planejando mentorias, oficinas e palestras que envolvam o aprimoramento da nossa advocacia, com pessoas especialistas da área, do Tribunal do Júri, da atuação na Lei Maria da Penha, da atuação no tráfico de drogas, em crimes de colarinho branco, para que a advocacia amazonense ela seja cada vez melhor, se especialize cada vez mais. Vamos trazer especialistas realmente da área para ministrarem esses eventos para os nossos advogados, notadamente a nossa jovem advocacia, que é a base de tudo que nós temos. Em relação às faculdades, à academia jurídica, esse ano vai acontecer novamente sim. Já adianto para quem está nos assistindo a competição de júri simulado da OAB, a 14ª competição de júri simulado da OAB, e nós vamos ter mais novidades, um júri simulado diferente, mais organizado, para que seja feito da melhor forma e também consigamos descobrir ainda mais talentos no nosso meio jurídico, na nossa advocacia, que também lutem por essas liberdades e direitos e garantias fundamentais. E a gente sabe que é aguardado o júri simulado da OAB, já é referência nas faculdades, né? A gente observa os estudantes ansiosos e muitas vezes também conseguem até um estágio lá no escritório, não, doutor? Não é uma oportunidade também profissional observar aquele aluno que se destaca? Sempre tem alguém que se destaca nesses júris. É verdade, sempre tem alguém. Ano passado nós tivemos destaques fenomenais. Inclusive, ano passado foi a Universidade do Estado do Amazonas que venceu o nosso júri simulado. Era uma equipe ótima, assim como todas as que participaram. E eu falo por mim, por experiência própria. Por quê? Porque a primeira competição que eu participei foi o júri simulado da OAB. Graças a Deus, eu consegui vencer o júri simulado da OAB. E isso, mais à frente, me beneficiou muito. Por quê? Porque foi o diferencial para eu começar como estagiário do escritório que hoje eu atuo como advogado. Olha só, tá vendo? E a gente observa que o doutor fala com carinho, com maestria sobre o tema, porque é o que a gente espera de todo advogado da sua área, entender daquele conteúdo, saber repassar essas informações, e o senhor fez com excelência. Muito obrigado mesmo. E eu agradeço que esse espaço aqui, doutor, é justamente para isso. Por mais que eu seja advogada, eu estou aqui como uma mediadora, uma jornalista, para trazer essas informações para a população em geral, da melhor forma possível. Muito obrigado, doutor. Então, sinta-se à vontade para voltar aqui para a gente falar de outros temas, outras atualizações. Quando tiver, só comunicar que o senhor será o nosso entrevistado. Então, agora, deixo o senhor para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Bom, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Vossa Excelência conduziu com maestria essa entrevista, assim como toda a equipe que está aqui presente, no caso, a pessoa do Dr. Diego. E eu, como presidente da Comissão de Processo Penal, tenho a dizer que a nossa comissão sempre vai estar de portas abertas para todos os advogados, para qualquer pessoa que precise de nós, porque a nossa função, enquanto advogados à frente de uma comissão na OAB, é atuar a favor da nossa sociedade, atuar a favor da nossa classe. Então, eu agradeço também ao excelentíssimo doutor Jean Cleuton, nosso presidente, pela oportunidade de me permitir ser o presidente dessa comissão tão fundamental, que é a Comissão de Processo Penal da OAB, que luta pelas garantias e direitos fundamentais dos acusados em processo penal, das vítimas também e de toda a nossa classe. E para a comunidade acadêmica, esse ano nós vamos ter uma nova competição de júri simulado. Vamos aguardar todas as faculdades participarem, doutora Débora, porque é um evento que eu realmente falo com muito carinho, porque eu vim de lá. Já nasceu aí o talento. A gente sabe que o doutor tem aí o dom da oratória e o advogado que domina a oratória está à frente, né, doutor? Sim. Além do conhecimento, com certeza. Ela é fundamental porque a palavra, seja dita, seja escrita, é o nosso instrumento de trabalho. Então nós precisamos disso e a nossa comissão procura desenvolver justamente isso nos nossos advogados, jovens advogados e nos nossos acadêmicos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para a nossa advocacia e também para a nossa academia. Sejam corajosos,
sempre procurem conhecimento especializado do processo penal, do direito penal. Sejam perspicazes para não verem apenas o óbvio no processo e na atuação, irem além e estejam sempre dispostos a aprender com o devido esforço, devido à humildade, que tudo no final vai dar certo sob a graça de Deus. Muito obrigado, doutor Edilson Neto. E vocês podem seguir acompanhando todos os detalhes do nosso podcast e mais informações da OAB Amazonas nas nossas redes sociais e no canal da OAB Amazonas aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima.